Bom dia, IPCA. Estamos há 687 dias participando da Maratona Bíblica. E hoje nós estaremos estudando novamente dois salmos, o Salmo 46 e o Salmo 62. Esses dois salmos, eles têm como tema principal o salmista expressando a sua confiança em Deus. O Salmo 46 é tido como um cântico de confiança, demonstrando que aconteça o que acontecer, o povo do Senhor é feliz e está protegido pelo Senhor. É interessante notarmos que este salmo ele impulsionou Lutero a escrever o seu famoso hino Castelo Forte. É provável que o contexto deste salmo seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Isso ganha mais força, essa ideia de que era o contexto do rei Ezequias, porque os pronomes no Salmo 46 encontram-se no plural, sempre nós, nosso, de modo que se trata de um canto para o encorajamento e adoração não apenas de uma pessoa, mas de toda a comunidade de Israel. A ênfase do Salmo 46 é sobre a presença do Senhor com o seu povo. Nós vemos isso muito claro no versículo 1, no versículo 5, no versículo 7 e no versículo 11. E sobre como faz uma grande diferença confiar neste Deus durante as dificuldades da vida. O Salmo 46 concentra-se no Senhor e em quem Ele é para o povo que nele confia. Todavia, quando vamos para o Salmo 62, nós também temos como tema a confiança verdadeira e única em Deus. Este salmo ele pode ser resultante do período de provação na vida de Davi, em que seu filho Absalão tentou lhe tomar o trono, como fica mais ou menos evidente nos versículos 3 e 4. Mas este contexto é um contexto incerto, não há muita certeza que de fato foi neste período que foi escrito este salmo. O fato é que neste salmo, Davi demonstra uma fé extraordinária ao descansar somente em Deus e confiar que Deus derrotaria os seus inimigos e iria levá-lo a restituir a paz sobre toda a terra. Por isso eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades a respeito de Deus nesses dois salmos. A primeira verdade é que somente Deus nos salva. No Salmo 46, versículos de 1 a 6, o salmista descreve Deus como nossa fortaleza. A palavra refúgio, ela repete 3 vezes nesse Salmo 46. No versículo 1, significa um abrigo, um sentido de proteção. Já nos versículos 7 e 11, é outra palavra, uma palavra diferente no hebraico, e significa uma torre alta, uma fortaleza. Ambos, tanto no versículo 1, quanto lá no versículo de número 7 e 11, esses termos apontam para a imutabilidade de Deus, em quem achamos proteção. Esses dois termos, eles declaram que Deus é um refúgio confiável para o seu povo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Já no Salmo 62, versículos de 1 a 4, nós temos também alguns termos que se repetem. E o termo traduzido por somente ou só se repete nos versículos 1, 2, 4, 5, 6 e 9. E é um advérbio hebraico que pode ser traduzido por de fato, verdadeiramente. A intenção de Davi ao repetir essas palavras no início de cada versículo é mostrar que ele crê única e exclusivamente em Deus. Davi confiava e esperava em Deus porque ele sabia que Deus era a sua fortaleza, era a sua rocha. O inimigo poderia ameaçá-lo, poderia mentir a seu respeito, poderia atacá-lo, mas ele não perderia a paz que Deus havia colocado em seu coração. Ele descansava na fortaleza chamada Deus. E eu pergunto para você, e você? Em quem ou no que você tem se refugiado nos dias de angústia, de tribulação, de aflição? Aonde você tem colocado a sua esperança quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor? Esses dois salmos também nos mostram uma segunda verdade, que somente Deus nos encoraja.
No Salmo 46, os versículos 4 a 7, Deus é descrito como nosso rio de alegria. Com Deus, as águas já não são mais mares ameaçadores, mas um rio que dá vida. Essa figura de linguagem, rio de alegria, descreve a ajuda de Deus como sendo a fonte que supre a sede dos sedentos. Rio de água viva é justamente nesse sentido, que Deus é aquele que supre a sede dos que estão sedentos. Dentro desta perspectiva e contexto do Salmo, podemos entender que em todas as circunstâncias da vida podemos beber de seu rio de alegria e encontrar paz e a força que necessitamos. Este encorajamento é algo que também enxergamos no Salmo 62, principalmente nos versículos 5 a 8. Davi, ele diz lá no versículo 2, não serei muito abalado. Mas quando chegamos no versículo 6, a expressão dele muda. Ele diz, não serei jamais abalado. Meu querido, compreenda uma verdade. Quanto melhor é a compreensão de que Deus é sua fortaleza, maior será a tranquilidade que irá existir no seu coração. Davi não estava dependendo de seus recursos diante da tribulação, mas sim dependendo do Senhor. E saber que Deus supre todas as nossas necessidades é extremamente encorajador. Olha, saber disso nos leva a olhar as situações complicadas e diversas da vida como uma perspectiva diferente. Passamos a vê-las não como ameaças, mas como oportunidades de Deus para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, bem como para testemunharmos do poder e agir de Deus em nosso favor. Mas esses dois salmos também nos mostram uma terceira verdade, que somente Deus merece a glória. O Salmo 46, os versículos 8 a 11, enfatiza que Deus será glorificado. E aí é uma expressão, aquietai-vos, dita pelo Senhor, que literalmente significa não mexam em nada, descansem. Essa ordem, ela não é falada em primeiro lugar para a consolação dos aflitos, mas como uma compreensão, mas como uma repreensão para um mundo inquieto e turbulento. Essa expressão quieto assemelha-se a uma ordem dada por Cristo ao mar, quando Cristo disse ao mar, acalma-te, emudece, lá em Mateus 4,39, e o mar acalmou. Contudo, o fim que se tem em mira, quando se declara não termos de esperanças humanas, mas a glória de Deus. Eu quero que você entenda que quando o texto diz aquietai-vos, aqui não está pondo o foco na esperança dos homens, mas na glória de Deus. E isso ganha mais força porque nós vemos que o próprio Deus diz, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui demonstra o porquê que Deus manda o homem se aquietar, porque manda as situações se aquietarem, porque manda o mundo se aquietar, para que de fato o nome dele possa ser exaltado. O versículo 11 do Salmo 46 é uma repetição do versículo 7, onde aqui no versículo 11 ele ganha uma força adicional, já que é um Deus assim poderoso que está conosco, um Deus que é exaltado sobre tudo e sobre todos. Esse Deus é o nosso refúgio, e esse Deus é capaz de mandar as situações mais turbulentas da nossa vida se aquietarem, e elas se aquietam. Todavia, o Salmo 62, versículos 9 a 12, mostra que Deus é glorificado também recompensando os seus servos. O salmista, ele podia esperar no Senhor, pois o poder e a graça pertencem somente a Deus. Ou seja, com o seu poder ele age graciosamente, derramando sobre os homens o seu favor. A graça de Deus, ela é suficiente para todas as crises da vida, bem como o seu poder em nos sustentar e nos socorrer. Tendo um Deus poderoso e gracioso, pôde levar Davi a esperar silenciosamente e confiantemente nele.
A pergunta que faço para você nessa manhã é: e você? Você tem esperado confiantemente nesse Deus? Este Deus tem sido a sua fortaleza e refúgio nos momentos de adversidades? Em Deus, e somente em Deus, nós nunca seremos frustrados. Somente nele devemos colocar a nossa confiança. Esta é a mensagem destes dois salmos, o salmo de número 46 e o de número 62. Oremos. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes a nossa confiança não está em Ti. E nós rogamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a confiar e depender somente de Ti. Nós rogamos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, em quem podemos confiar. Amém.